Bom dia, queridos alunos, bom dia, futuros servidores públicos. Bem-vindos ao nosso ao vivo. Temos aqui então mais um ao vivo. Eu sou o professor Rafael Ravazolo, para quem ainda não me conhece, para quem é novo aqui no canal da casa, não esquece, assina o canal da casa que todo dia, várias vezes por dia, tem vídeos ao vivo, gratuitos, muito conteúdo, muitas dicas de concurso gratuitas para levar vocês lá pro maravilhoso, querido Diário Oficial, para o nome de vocês aparecer lá na listinha maravilhosa de nomeação. Beleza? Então eu quero dar bom dia para quem está assistindo ao vivo aqui essa nossa aula. Deixa eu aqui, ó, a Lisa, a Ana, a Adriana, a Vanessa, a Nayara, o Alcino, a Diene, o Ângelo, Jamile, essa galera toda que está assistindo ao vivo aqui. Bom dia a todos, bem-vindos. O objetivo dessa aula de hoje aqui é falar sobre conceitos bem básicos, conceitos iniciais de administração, ok? Pessoal, eu quero saber de onde é que vocês estão vindo. Quais são as cidades de vocês aí, o pessoal que está assistindo ao vivo aqui esse vídeo, qual é a cidade de vocês? Coloca no chat aqui, coloca no bate-papo, e a gente já vai começar. Então, antes de começar as dicas em si, tá? Lembrem, assinar o canal da casa. Lembra, tá gostando do vídeo? Gostou da aula? Deixa teu like aí, teu joinha no vídeo. E também, a última coisa, né? Não esquece de me seguir no Instagram, tá aqui do ladinho, ó. Ó, do meu ladinho aqui, ó. Instagram, @Ravazolo. Lá eu coloco também muitas dicas, muitas sugestões. Peço sugestões de ao vivos. Essa aula de hoje é uma sugestão lá do Instagram. Eu coloquei lá um monte de coloquei uma pergunta, né? O que vocês querem que eu fale? O pessoal colocou lá, gestão de pessoas. Eu já gravei uma aula de gestão de pessoas, um ao vivo semana passada. Conceitos básicos de administração. Eu trouxe aqui. Então essas aulas são todas vocês que me pediram e eu estou gravando aqui. Beleza? Então, vamos embora? Vamos começar a aula de hoje? Sem mais delongas, deixa eu preparar aqui, ficar pequenininho. Preparar aqui meu material de escrita e a gente vai começar a aula. Ângelo, grande Ângelo, lá de Caxias do Sul para o mundo. Que beleza, Ângelo, que tá gostando aí das aulas. A Wanda de São Borja, o Alcino de Livramento, a galera tudo curtindo a aula. Pessoal, não sejam tímidos. Coloquem no chat de que cidade vocês são, que eu bato um papo com vocês diretamente. Então, vamos lá? O objetivo, então, é falar sobre conceitos básicos de administração. Rafael, para que concurso? Para qualquer concurso que cobre administração geral no seu edital. Então, essa aula vale para qualquer curso, para qualquer concurso que fale em administração, conceitos básicos, administração, princípios e conceitos, aquele tipo de coisa. Tranquilos? Então não me esquece também de seguir lá no Instagram, @Ravazolo, tá? Vamos embora? Vamos começar? Bom, então a primeira pergunta que todo mundo me faz: o que é administrar? Tá? Porque o pessoal, quando começa a estudar administração para concurso e não tem a formação em administração, o pessoal tem muita dúvida. Né? O pessoal começa a estudar, começa a olhar aquele monte de teoria, aquele monte de ideia, e o pessoal se perde. O pessoal pensa assim: meu Deus, a administração é uma loucura. Não tem nada que é certo, não tem uma teoria, não tem algo assim que seja sempre válido, tipo uma lei que eu possa decorar e vai valer para tudo. Tipo, não tem a Constituição Internacional da Administração, não tem que 1 mais 1 é 2, não tem esse tipo de coisa. O pessoal começa a estudar tanta coisa, eufórico com o edital, e perde a visão do todo. E deixa de entender o mais básico, que é o que é administrar. Administrar, né? A gente separa essa palavrinha aqui em duas: ad e minister. A ideia de ad, tá, é conduzir. Ad, a ideia de ad é conduzir, direcionar, né, dirigir. Minister, as pessoas. Então, administrar, o conceito mais básico de administrar seria o conceito de dirigir pessoas, conduzir pessoas, dirigir no sentido de conduzir. Eu estou administrando, eu estou conduzindo as pessoas para algum lugar. Então, essa é a ideia básica de administração, tá? Administrar, então, é essa ciência, arte, chame do que quiser, de conduzir as pessoas para algum objetivo. Rafael, mas isso é liderança. Sim, mas o conceito de liderança veio surgir só depois, tá? A ideia de administrar, inicialmente, era isso. Mas esse conceito ficou nisso? Não. Esse conceito foi
ampliado, tá? Então, o que a gente costuma dizer hoje em dia, é a seguinte lógica. A gente costuma dizer que administrar presta atenção, não só conduzir, como administrar é tomar decisões. Administrar é tomar decisões sobre recursos para alcançar o quê? Objetivos. Esse é o conceito moderno. Administrar é tomar decisões sobre recursos para alcançar objetivos. Que decisões que eu tomo? Uma série de decisões. Eu tenho que planejar, né? Eu tenho que montar a estrutura organizacional. Eu tenho que fazer gestão de pessoas. Eu tenho que fazer gestão de materiais. Então, todas aquelas decisões que as pessoas tomam na empresa sobre os recursos. Que recursos? Materiais, financeiros, a estrutura física, né, do local, os processos, as pessoas. Então, todas as decisões que eu tomo acerca dos recursos que eu tenho disponíveis para alcançar meus objetivos, isso é administração. Vocês estão estudando para concurso, não estão? Vocês estão tomando uma série de decisões sobre os recursos que vocês têm para alcançar o objetivo de ser nomeado. Não é isso? Vocês estão tomando decisões. Tempo. Quanto tempo eu vou estudar por dia? Quanto que eu vou gastar investindo num curso bom? Quanto que eu vou fazer nisso? Então, planejando o estudo, montando o local de estudo, tudo isso é tomar decisões. Sobre o que? Os recursos que vocês têm. Vocês têm dinheiro, vocês têm tempo, né? Vocês têm uma série de coisas que você tem que decidir como aplicar essas coisas para alcançar o objetivo de passar no concurso. Isso é administrar. Vocês estão fazendo administração da vida de vocês. Simples assim. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Então, vamos embora. Então, isso é administrar. Esse é o conceito básico de administração. Tranquilos quanto a isso? Então, se estão tranquilos quanto a isso, vem a próxima pergunta. Quando que surgiu essa bagaça? Tá? Rafael, a administração, eu vi num livro que a administração surgiu lá no final dos anos 1800 com um cara chamado Taylor. Não, na verdade está errado. Aquilo lá é administração moderna. A administração ela tem muito antes, ela surgiu muito antes. E administrar tem essa ideia de gerenciar, tomar decisões sobre recursos para alcançar objetivos. Então, olha só, surgiu essa coisa antes de Cristo. Se a gente pega lá os egípcios construindo pirâmides, pergunto, construir uma pirâmide não é um empreendimento de administração? Não tinha alguém decidindo as coisas? Não tinha pessoas consumindo e utilizando recursos para alcançar um objetivo? Os chineses, quando construíram a muralha, os romanos no seu império, no Império Romano tinha uma série de características ali, não só de administração de recursos materiais, como também dos exércitos, por exemplo. Isso aí também valia para os egípcios, chineses. Os exércitos, toda uma ideia de hierarquia, muito antes de a gente começar a falar agora, de maneira moderna, sobre hierarquia, sei lá o quê. Eles já tinham essa ideia de hierarquia, níveis hierárquicos, quem manda em quem, como manda. Os exércitos. Aqui na América nós temos os incas, os maias, que construíram impérios gigantescos, estruturas maravilhosas. Eles tinham um conhecimento absurdo sobre várias coisas. Tudo isso é administrar recursos, administrar pessoas para alcançar objetivos. Beleza? Então essa é a ideia básica. Antes de Cristo já existia, né? As estruturas administrativas mais antigas que a gente conhece são justamente as organizações militares, tá? E a Igreja Católica, que é aquela estrutura
rígida, hierárquica, né? Ah, tem o Papa, os bispos, eu nem sei direito a ordem. Daí tu pega lá, tem o exército, tem o marechal, o general, o coronel, tu vem descendo a hierarquia, não vem? Olha só, antes de a gente falar em administração moderna, já existia a Igreja Católica, já existiam as organizações militares. Muito antes de Cristo já existiam as organizações militares, que já eram administradas. Então, olha só, a administração como um conceito assim geral de conduzir pessoas, tomar decisões sobre recursos, já existe há milhares de anos. Tá, Rafael? E já existe há milhares de anos, por que não tem nenhum teórico antigo de administração? Porque ninguém parou para teorizar sobre isso. Ninguém parou para fazer naquela época. A gente tem registros? Tem registro da hierarquia do exército romano? Tem registro da hierarquia no Egito? Tem registro de tudo isso. Mas ninguém parou para pensar sobre, tá, peraí, qual é a melhor das várias formas existentes de gerenciar as pessoas, qual é a melhor? Ninguém parou para isso. Quando é que isso foi acontecer? Aí sim, chegamos na Revolução Industrial. Século XVIII, 1700 e alguma coisa ali, começa a primeira Revolução Industrial. Aí logo em seguida vem a segunda, terceira Revolução Industrial, né? A primeira com as máquinas a vapor, a segunda com a eletricidade. E a terceira agora, a gente já vive, né, uma revolução tecnológica absurda, que nós até saímos da revolução industrial, que agora é a revolução do conhecimento, a era do conhecimento, a era tecnológica, a tecnologia da informação e por aí vai, tá? Mas o básico começou com a Revolução Industrial. Então vamos esquecer as outras, vamos pensar, concentrar na primeira Revolução Industrial aqui, final dos anos 1700, quando as primeiras empresas, com as primeiras indústrias começam a surgir. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta aqui. Qualquer pergunta, vão colocando aí, galera. Então vamos lá. Aí surge a primeira Revolução Industrial, né? Começam a surgir as primeiras indústrias. O que eram as primeiras indústrias? Alguém que tinha uma ideia, construiu uma máquina e começava a fazer uma produção ali de alguma coisa. Só que daí era muito trabalho para uma pessoa só, ele chamava mais gente. E aí começava a galera a fazer trabalho. As pessoas começam a migrar do campo para a cidade. Por que elas migram do campo para a cidade? É onde as indústrias começam a se instalar. Começa a vir muita gente do campo para a cidade, trabalhar nas indústrias que estão surgindo e por aí vai. Como é o trabalho? Ó, tá aqui a imagenzinha ó, do pessoal que veio tudo do campo. O pessoal era agricultor, tá? Mas não era agricultor como a gente conhece hoje, essa agricultura com máquinas, com milhares de coisas. Não. O cara plantava para viver. O conhecimento dessa pessoa, ele não sabia ler, não sabia escrever, não tinha os dentes direito, sabia muito pouco de saúde, tá? Então, o conhecimento nessa época não tinha... olha só, essa época não tinha internet. O conhecimento das pessoas nessa época era muito pequeno, não tinha escola, não tinha quase nada. Estou falando isso no mundo todo, tá? Poucos lugares tinham escola, tinham educação. A maioria era tudo assim, ó. Pessoal que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar direito, não tinha dente, tá? Vivia ali plantando para sobreviver, um negócio bem rústico mesmo, tá? E essa galera começa a vir do campo para a cidade porque ouviu dizer que na cidade tem uma tal de indústria e nessa tal de indústria eles conseguem trabalhar em troca de dinheiro e para aí eles conseguem viver melhor, conseguem ter uma boa vida. E essa galera vem para as cidades. Bom, como que era o trabalho na época? Olha atrás de mim aqui, ó, uma típica indústria da época. Transporte de carroça, cavalo. Olha aqui, maquininha a vapor. Olha a fumacinha saindo lá. O que tinha de máquina era vapor, isso quando não era manual, tá? Quem é que trabalhava nessas indústrias? Todo mundo, inclusive crianças. Crianças, 8 anos, 10 anos, 12 anos, trabalhando em jornadas de 16, 18 horas por dia, em condições altamente insalubres. Rafael, os direitos trabalhistas não existiam. Rafael, e não existia. Rafael, mas e criança? Exatamente, criança tem o dedinho pequeno, mãozinha pequena, consegue trabalhar em coisinha pequena. E criança ganha menos que um adulto, incomoda menos. Então,
contrata a criança, porque ela vai ganhar menos, vai fazer trabalho delicado. Rafael, e se a criança não ia para a escola? Não, não ia para a escola. E se essa criança ficar doente e morrer? Contrata outra. Ai, não paga nada de indenização? Não paga nada de indenização porque não tem direito trabalhista nenhum. Então, esse é o surgimento das indústrias. Percebam o caos que era a coisa. Pessoas sem conhecimento nenhum trabalhando de qualquer jeito, operando máquinas que elas nunca viram antes, tá? E como é que era o treinamento? Não tinha treinamento. E como é que era o equipamento? Dava o EPI? As pessoas tinham equipamento de proteção individual? Não. E se pegava fogo, tinha extintor de incêndio? Não. Ah, e se machucava, cortava o braço? Não pode mais trabalhar, vai embora, contrata outro. Ah, mas Rafael, que terrível essa... Exatamente, terrível a época. Caos total. Aí, se as pessoas não tinham treinamento, como é que elas faziam para trabalhar? Elas traziam seus próprios materiais de casa, seu martelo, sua chave de fenda. Eles nem sabiam o que era chave de fenda, eles inventavam instrumentos. Cada um tinha o seu e fazia o seu do seu jeito. Então, o que acontecia nessa época é o seguinte: eu tinha uma indústria que fazia banquinhos, cada banquinho ia ser de um jeito, depende de quem fez. Depende de quem participou. Ia ter um banquinho com 3 pés, um banquinho com 4 pés, um banquinho com 8 pregos, um banquinho com 10 pregos, um banquinho mais alto, mais baixo. Não tinha padronização. Era tudo caótico. Eu estou falando tudo isso para que vocês entendam como surgiu a ideia de alguém estudar esse fenômeno que estava surgindo, que eram as indústrias, e tentar organizar esse caos. Esse foi o papel da administração moderna. Então, a maioria das empresas, quando surgiu, usava a estrutura que eles conheciam, que era a mesma da Igreja Católica das organizações militares. Uma hierarquia rígida, vários níveis hierárquicos. Então, tinha o presidente da empresa, tinha os diretores, tinha o cara que vai ser o supervisor da linha de produção, os chefes de cada areazinha. Era essa ideia bem rígida de hierarquia. Isso é mais antigo. Ah, minha empresa é assim hoje. Olha, se a tua empresa é assim hoje, legal, nada contra. Tem prós e contras desse modelo de estrutura rígida e hierárquica. Mas isso aqui, ó, saiba que tem milhares de anos. Tá? Não tem criatividade nenhuma nesse modelo. Tranquilos? Então, a Nádia chegou agora. Bom dia para ti, Nádia. Então, essa era a realidade da época. Então, nesse momento, surgem os primeiros interessados em estudar essas empresas, estudar essas indústrias para descobrir o que estava acontecendo. E, principalmente, como organizar esse caos, como organizar essa bagunça. Então, surgem as teorias administrativas, as teorias de administração. O que é teoria? Teoria é um conjunto de proposições, princípios e doutrinas, né? Uma teoria é um conjunto de proposições, princípios que orientam alguma coisa, né? Que procura explicar algum fato ou orientar alguma coisa. Se a gente pegar ao longo da história, cada autor de administração tem uma tendência a abordar assuntos específicos. Então, tem teorias que tratam sobre o comportamento humano, teorias que tratam sobre a estrutura organizacional, teorias que tratam sobre liderança, teorias que tratam sobre gestão estratégica, teorias que tratam sobre marketing. Então, olha só, teoria é um conjunto de proposições, princípios e doutrinas sobre algum assunto específico, sobre algum fato ou assunto específico. Por isso que existem tantas teorias de administração. Porque se administrar é tomar decisões sobre recursos de maneira geral para alcançar objetivos, eu posso ter teoria sobre tomada de decisão, teorias sobre decisões em relação a cada tipo de recurso, ó, administração financeira, administração de materiais, gestão de pessoas, marketing, finanças, tudo isso. Teorias diferentes. Teorias que vão tratar, então, sobre, vamos lá, o que é planejar, como que eu devo controlar. Então, percebam, teoria, como uma teoria é um conjunto de proposições sobre um assunto específico, e a administração é algo tão amplo, eu tenho várias teorias dentro de administração. E é isso que gera confusão na galera. Eles estudam cada teoria
como se fosse uma formiguinha, eles estudam cada um, e eles nunca entendem, tá, meu Deus, o que é administração? Eu estou estudando essa teoria aqui. Não é isso que é administração? Tem outras dezenas? Exatamente. Você está estudando uma teoria, você está estudando um pedacinho da administração. Por isso que a administração é uma ciência composta de várias fontes que alimentam essa ciência. Por isso que a gente faz faculdade de administração, para ao longo de 5 anos conseguir estudar várias dessas teorias e entender, para ter essa visão do todo. Se a administração fosse fácil de entender em uma semana, não precisava ter faculdade. Tá? Então, essa é a lógica. Então, essa é a visão do todo em administração. Então, cada teoria vai enfatizar uma ou mais variáveis dentro de uma empresa ou de um órgão público. Tem teorias que olham para as tarefas, como organizar de maneira melhor as tarefas da empresa, como, por exemplo, se eu falo em gestão de processos, eu estou organizando as tarefas da minha empresa, gerenciando os processos de trabalho. Algumas teorias que tratam sobre estrutura, e aí é quando vocês estudam os tipos de departamentalização para concurso, são teorias sobre estrutura. Qual a estrutura mais adequada para cada realidade? Teorias sobre as pessoas, toda a parte de gestão de pessoas, comportamento organizacional, liderança, motivação, trabalho em equipe, gestão de conflitos, cultura, clima, tudo isso são teorias, né, dentro de gestão de pessoas. Do ambiente organizacional, por exemplo, se eu falo em gestão estratégica, eu estou analisando a empresa num contexto ambiental, como se adaptar ao ambiente, como vencer num certo mercado. Teorias de planejamento estratégico tem tudo a ver com a análise do ambiente. Análise SWOT, né, que a gente sempre estuda para concurso, a análise SWOT, que é uma ferramenta de diagnóstico estratégico, ela olha para o ambiente. Tecnologias, teorias modernas, né, que analisam o impacto da tecnologia no trabalho. E competitividade, também tem a ver com gestão estratégica e por aí vai. Entenderam essa lógica, pessoal? Entenderam o que são as teorias de administração? Por que surgem tantas teorias? Por que existem tantas? Tem que ter essa visão do todo para entender isso. Certo? Então, tá aqui. Deixa eu falar para vocês como é que surgiu essa história. Vamos lá, então. Retomando essa aula. A ideia de administrar existe desde antes de Cristo. Administrar é tomar decisões sobre pessoas e recursos para alcançar objetivos. Tá? Administrar é tomar decisões a respeito das pessoas e dos recursos disponíveis para alcançar os objetivos. Essa ideia geral já existe desde antes de Cristo. Tá? Vários empreendimentos humanos são típicos empreendimentos que a gente só conseguiu fazer porque administrou recursos. As pirâmides do Egito, os templos maias e incas na América do Sul. Quando vocês passarem no concurso, recomendo. Vai visitar aqui, ó, pertinho do Brasil. Vai para Bolívia, ali. Vai para o Peru. Vai para Machu Picchu, ali no Peru, para conhecer a civilização inca. Eu conheço ali, é demais, é maravilhoso. Né? Então, você vai ver que aqueles empreendimentos maravilhosos só foram feitos porque teve gestão de recursos ali. Tranquilos? Então, surge lá. Mas, quando vem a Revolução Industrial, que as pessoas começam a migrar para as cidades e as indústrias começam a se desenvolver, começa a ter aquele caos. Cada processo de trabalho é feito de um jeito. Cada pessoa faz do jeito que quer. Não tem treinamento, ninguém sabe o que fazer direito. Era um caos. E aí surgem os primeiros nomes, os primeiros cientistas administrativos dedicados a estudar isso. E o primeiro cara mais famoso, tá? O mais famoso que ficou conhecido por estudar isso, não é o primeiro, tá? Mas o que ficou mais famoso nesse início foi um cara chamado Taylor. Frederick Winslow Taylor. O Taylor era um engenheiro americano e quando ele começou a trabalhar, ele começou lá no chão de fábrica, trabalhando lá do nível mais baixo. Então, se a gente pensar na estrutura de uma empresa, né, na hierarquia lá de uma empresa, o Taylor ele começou aqui embaixo. Ele começou aqui no operacional, no chão de fábrica. Ele começou lá com os peões mesmo, tá? Trabalhando lá. Só que o Taylor tinha
um certo transtorno obsessivo compulsivo por organização. Ele olhava lá e aquele caos doía na alma dele. Então ele começou a estudar as melhores formas de organizar aquelas tarefas que eram caóticas. Então Taylor se dedicou a organizar as tarefas. Onde que ele organizava as tarefas? Lá no chão de fábrica. Então ele chegava assim, ó, tu tá fazendo isso aí errado. Isso aí tu tá fazendo usando, tu tá pregando um prego. Tu tá dando 10 marteladas, isso é ineficiente. Você consegue pregar esse mesmo prego com apenas 3 marteladas se você usar meu método. E aí ele ensinava o método. Então, isso aí é o chamado do estudo dos tempos e movimentos. Eu estudo o tempo que demora para uma tarefa, a quantidade de movimentos que são usados para fazer uma tarefa, e eu tento achar o jeito mais eficiente de fazer. Então foi isso que Taylor fez. Ele fez o estudo dos tempos e movimentos para tentar organizar as tarefas no chão de fábrica. Beleza? E esse foi o primeiro cara que ficou mais famoso. Qual era o principal problema das empresas? A desorganização das tarefas. Quando Taylor escreve o livro dele e começa a divulgar a teoria dele, e essa teoria de Taylor, por ser a primeira, ficou conhecido como teoria da administração. Opa, deixa eu escrever em outro lugar que ele vai ficar ruim. Ficou conhecida como teoria da administração científica. Por que científica? Foi que pela primeira vez a administração foi tratada como ciência. Então, a administração científica é a teoria de Taylor, que buscava organizar as tarefas lá no nível operacional. Entenderam isso? Tá claro isso? Tudo certo? Se tá tudo certo, escreve aí no chat. Vamos tirando as dúvidas. Então, esse foi o primeiro cara. Junto com ele, surgiu um outro cara que ficou famoso, que era Fayol. Taylor era um engenheiro americano. Eles eram contemporâneos, tá? Apesar de ter uma certa diferença de idade, eles conviveram ao mesmo tempo. Tanto que um cita o outro nos seus livros, tá? O Fayol cita o Taylor no livro dele. O Fayol é um engenheiro francês. Taylor, engenheiro americano, que cria a teoria de administração científica que busca organizar as tarefas no nível operacional. Esse é Taylor. Na França surge Fayol. Fayol era diferente. Fayol, ele não veio de baixo na empresa, ele não começou no chão de fábrica. O Fayol era um francês e o Fayol, ele era de uma família que tinha grana, tinha dinheiro. O Fayol, quando começou, ele já começou bem jovem, com uns 20 e poucos anos, já começou lá de cima. Começou lá na diretoria. Então, pergunto, Fayol, se ele começou de cima, ele vai olhar a empresa de cima, de baixo para cima, do nível operacional? Não, ele estava nem aí para o nível operacional. O Fayol olhava a empresa de cima para baixo, com uma visão que é o que hoje tem, por exemplo, um diretor. É uma visão gerencial, uma visão superior. Então, a teoria do Fayol é diferente da do Taylor. A teoria do Fayol ficou conhecida como teoria clássica. E essas, então, foram as primeiras duas teorias que surgiram em termos de administração. A teoria de administração científica de Taylor e a teoria clássica de Fayol. Certo? Então, o que Fayol queria? O Fayol, como ele olha a empresa de cima para baixo, deixa eu beber uma água rapidinho aqui. Fayol, como ele olha a empresa de cima para baixo, então ele se preocupou, a teoria dele se preocupou não com as tarefas, a teoria dele se preocupou com a estrutura organizacional. Como eu consigo organizar minha empresa, como eu consigo organizar a estrutura da minha empresa como um todo para ter sucesso. Beleza? Taylor, qual era a ideia do Taylor? Como eu organizo as tarefas
para ter sucesso. Qual é a ideia do FAIOL? Como eu organizo a estrutura para ter sucesso. Então, essa era a ideia do FAIOL, a estrutura da empresa. Tranquilos quanto a isso? Então, estão entendendo essa lógica de como surge a administração como algo totalmente sem teorias, mas que já existia na prática, né, que era empreendimentos lá antes de Cristo administrando recursos, alcançando objetivos. Não tinha teoria, mas já era praticado. A administração como teoria surge no final dos anos 1800, com Taylor e Fayol. O primeiro deles foi o Taylor, tá? Então, só no final dos anos 1800 que surgem Taylor e Fayol falando sobre teorias de administração. Beleza? Tranquilos? E quais são as outras teorias de administração existentes? Opa! Quais são as outras teorias de administração existentes? Tem várias, tá? Então, nesse histórico aqui, tudo começa com a abordagem clássica, tá? Deixa eu escrever direitinho aqui. A abordagem clássica tem duas teorias. A administração científica, que é do nosso amigo Taylor, e a teoria clássica. Ó, a abordagem clássica tem duas teorias. A administração científica de Taylor e a chamada teoria clássica do Fayol. Esses foram os dois primeiros. Por isso que ficou conhecido como uma abordagem. Ó, presta atenção. Por isso que ficou conhecido como uma abordagem clássica. Eu abordo, mas é o clássico, é o primeiro que surgiu. Duas teorias. Administração científica do Taylor, teoria clássica de Fayol. Que eu acabei de explicar para vocês em termos gerais. Bom, o que a abordagem clássica estava tentando? Organizar aquele caos. Não era entender como é que as empresas funcionavam e organizar. O Taylor organizando as tarefas, o Fayol organizando a estrutura. Fechou? Quais são as outras teorias que surgem ao longo da história? Pois bem, logo após Taylor e Fayol, surge a teoria das relações humanas. Opa. A teoria das relações humanas surge para estudar o comportamento humano nas organizações. Eles começam tentando estudar qual é a influência do ambiente de trabalho na produtividade humana, e eles acabam descobrindo a força do trabalho em equipe, do trabalho em grupo. Então, a teoria das relações humanas descobriu a força do relacionamento humano para a produtividade. Então, percebam que esses dois primeiros caras, um estava olhando para as tarefas, outro estava olhando para a estrutura. Esses aqui olharam para as pessoas, para tentar dar mais produtividade, e acabaram descobrindo a importância do grupo de trabalho informal para a produtividade, que as pessoas se comportam em grupo nas empresas. E aí começam os estudos sobre psicologia organizacional com maior força, entendendo o trabalho em equipe, liderança, motivação e por aí vai. Beleza? Aí depois, eu vou dar para vocês aqui o conceito conforme o Chiavenato, tá? Que é um dos autores mais famosos que dá esse conceito de evolução da administração. Aí, depois, surge a teoria burocrática, tá? Abordagem clássica, relações humanas, abordagem burocrática, abordagem estruturalista, beleza? A abordagem neoclássica, a abordagem comportamental, a abordagem sistêmica, ou abordagem de sistemas, e, por fim, a abordagem contingencial.
Então, essas são as grandes abordagens de administração. Os grandes focos de estudo. A abordagem clássica foi a primeira, relações humanas, comportamento humano, burocrática. Também se preocupava com a estrutura, tá? Organizar o trabalho de maneira formal, organização formal do trabalho. A estruturalista tinha uma ideia parecida também. A neoclássica, que vem reafirmar a escola clássica. Comportamental, como diz o nome, comportamento humano nas organizações. Teoria de sistemas, que diz que está tudo integrado. Eu não consigo analisar só as partes, eu tenho que enxergar o todo, eu tenho que ter a visão sistêmica. A ideia de visão sistêmica vem da teoria de sistemas, enxergar o todo e as partes que o compõem. E a teoria contingencial, a abordagem contingencial diz que tudo depende, tudo é uma contingência, tudo depende. Qual é o melhor tipo de estrutura para usar na minha empresa? Depende do teu contexto. Qual é o tipo de funcionário que eu tenho que contratar? Depende do teu contexto. A teoria de contingencial diz que tudo depende. Tranquilos? Vamos embora? Tudo certo aqui? O pessoal está perguntando aqui autores de cada teoria. Eu não vou falar sobre autores de cada teoria. Por quê? Porque nos próximos ao vivos eu pretendo detalhar um pouco mais. Essa aula aqui, a ideia era só dar conceitos básicos, beleza? A ideia dessa aula é dar uma visão geral. O objetivo desse ao vivo, aqui essa aula que vai ficar disponível no YouTube, é dar esse conceito geral para vocês, introdutório. Então, não vou entrar em detalhes sobre cada um, por exemplo, relações humanas, o Elton Maio, tá? Que foi o cara que fez os estudos. Burocrático é o nosso amigo Weber. Eu não vou entrar nesses detalhes de todas as teorias e seus autores, porque eu ia estar fugindo um pouco e já ia estar detalhando demais. A ideia aqui é bem simples, é dar uma visão geral para vocês de que, vamos lá, voltando do início, administrar existe desde antes de Cristo como uma prática, mas não como uma teoria. A teoria de administração surge no final dos anos 800 e início dos anos 900. Com quem? Os primeiros dois autores, Taylor e Fayol. Qual era a base da teoria deles? Taylor estudou as tarefas do nível mais baixo lá hierárquico, no chão de fábrica. Taylor buscava organizar o trabalho no nível operacional, organizar as tarefas no nível operacional. Essa é a teoria de administração científica. Fayol buscava organizar a estrutura organizacional. Então ele buscava olhar a organização de uma maneira gerencial, de cima para baixo. Então, percebam que uma teoria olha para um lado específico da empresa, para um lugar específico, para um objetivo específico. Por isso que eu tenho várias teorias e várias escolas de administração aqui. As escolas de administração são grupos de autores, então não tem um autor só na abordagem clássica. Na abordagem clássica entra Taylor, Fayol, Henry Ford, tá? Então tem uma galera, tem mais gente aí. Relações humanas não é só o Elton Maio, tem outros autores. Burocrática não é só o Weber, tem outros caras. Então, uma abordagem, né, uma escola de administração, é um conjunto com vários autores, com várias teorias focadas em alguma coisa. Relações humanas, o relacionamento humano, burocrático e por aí vai. Então, cada uma dessas abordagens olha para um pedaço da empresa. Nenhuma delas olha para o todo. A única que manda é a teoria de sistemas, tá? Entenderam isso? Entenderam por que existem diferentes teorias de administração? E de onde é que surge isso? E aí, para finalizar a nossa aula, deixa eu fazer um outro esqueminha para vocês aqui. Tranquilos? Deixa eu ver aqui. Beber mais uma aguinha. Para finalizar nossa aula, eu vou fazer mais um esqueminha aqui para vocês. E o esqueminha é do conceito justamente atual de administração. Então, nós vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou trocar de cor para vocês. Nós vamos pegar esse cara aqui. Opa, perdão. Aí. Nós vamos pegar esse cara aqui, que é o Fayol. Beleza?
A Nayara falou que tá travando, já destravou aí, Nayara. No meu aqui já destravou. Então, nós vamos pegar esse cara aqui chamado Fayol. Por quê? O Fayol falou o seguinte. Vou apagar essa tela aqui para a gente começar de novo. O Fayol, que se preocupava com a estrutura organizacional, etc, etc, ele disse o seguinte. Olha só, segundo o Fayol, as empresas, para terem sucesso, elas tinham que ter uma série de funções. Funções organizacionais. Ou seja, funções das empresas. Quais eram as funções de uma empresa? Quais eram as funções, as áreas que uma empresa tinha que ter, segundo o Fayol? Pois bem, segundo o Fayol, toda empresa tinha que ter as seguintes áreas. Anota aí. Área comercial, ou seja, a função comercial, que vai cuidar das vendas, etc. Tá? A função financeira, que vai cuidar do dinheiro. A função, calma que a gente já vai chegar na mais importante delas, tá? A função de segurança, que cuida de segurança patrimonial, para não deixar ter roubos, etc, etc. A função contábil, contabilidade, né, que era o órgão que ele chamava de visão da empresa, porque ele olha tudo que está acontecendo contabilmente na empresa. A função técnica, que é técnico é a execução, a linha de produção. E a última, presta atenção, a última era a função administrativa. Olha só, segundo o Fayol, toda organização, toda empresa tinha que ter essas funções aqui. Comercial, financeira, segurança, contábil, técnica e administrativa. Então, para ter sucesso, tinha que ter essas áreas na empresa, essas funções na empresa. E a função administrativa, ou seja, a administração, é a que ele deu mais importância no livro dele. Por isso que ele virou um grande teórico de administração. Porque ele disse que tinha que ter a função administrativa, alguém para gerenciar, tomar as decisões. E aí, quando ele fala disso, ele fala que a função administrativa... Qual é o papel da função administrativa? Ele chamou isso de PO3Cs. PO3Cs. P. Prever. O. Organizar. E os 3 Cs? Comandar, coordenar e controlar. Tá aí o PO3C, a função administrativa. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essa é a função administrativa, segundo Fayol. Então, na visão clássica de administração, qual é o papel do administrador? Na visão clássica de Fayol, o papel do administrador é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O administrador, essas são as decisões do administrador. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, o famoso PO3C. Então, essa é a visão clássica da administração. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Tem perguntas. Essa é a função clássica da administração. Funções de uma empresa: comercial, financeira, segurança, contábil, técnica e administrativa. A função administrativa, a função do administrador é PO3C. Prever, organizar, coordenar, comandar, coordenar e controlar.
Fechou? Então essa é a visão clássica. Rafael, mas hoje em dia nos editais não cai isso aqui. Hoje em dia nos editais tá diferente. Hoje em dia não tem edital prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Os editais hoje, quando eles usam a expressão funções da administração, o que aparece no edital hoje em dia? Já vou falar para vocês. Essa aqui é a teoria clássica, né? Então eu vou mudar de cor, botar um vermelhinho. Por quê? Porque agora eu vou pegar isso aqui e vou avançar 50 anos. Isso aqui é dos anos 1900, no início ali, 1910, 1911. Se a gente vai 40 anos depois, para a década de 50, surge um grupo de autores que reafirma a importância disso aqui. Reafirma a importância da teoria clássica. Então, eles novamente, eles novamente ressaltam a importância da teoria clássica. Surge justamente, eu escrevi agora no slide anterior, a abordagem neoclássica de administração. Ou seja, eles novamente analisam a teoria clássica para dar uma nova visão. E ao analisar novamente, ó, neo é novo, né? New é novo. Ao olhar novamente a teoria clássica, fica decidido por um cara chamado Peter Drucker que não precisa ser PO3C. Na verdade, pode ser mais simples. Pode ser o famoso... Deixa eu ir para o outro cantinho aqui, para aparecer. Olha só. Deixa eu só ir para o outro cantinho aqui. Pode ser o famoso aqui, e esse vocês já conhecem, PODC, ou pode ser. O que é o pode ser? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então perceba que aquilo que cai sempre no edital, né, em vários editais, que é o processo organizacional, funções da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar. O que é aquilo? O planejar, organizar, dirigir e controlar é a visão neoclássica, que tem origem na visão clássica das funções do administrador. Então, nada está isolado. Tudo é uma consequência. Então, aqui que nós chegamos. A Nádia já escreveu ele certinho. Então, se a gente for fazer uma correlação aqui entre eles, vou apagar e vou fazer de novo, tá? Entre o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso aqui é a visão clássica. Se a gente for fazer uma correlação disso com a visão neoclássica, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Comparem os dois. E olha o que acontece. Compara os dois. Botar em azulzinho. Prever virou planejar, porque o administrador ele não prevê o futuro. Ele planeja o futuro com base em análise das coisas. Organizar, estrutura organizacional. Controlar continua igual. Organizar continua igual. Prever virou planejar, organizar continua igual, controlar. E o comando e coordenação, se a gente pegar os conceitos originais de comandar e coordenar, ele vai a maioria para dirigir, mas vem um pouquinho aqui da ideia de coordenação, vem aqui para a organização. Beleza? Então, basicamente é prever virou planejar, organizar continua com o mesmo nome, controlar continua com o mesmo nome. O somatório de comandar e coordenar virou direção, mas um pouquinho da coordenação foi absorvida aqui pela organização. Planejar, pensar no futuro. Organizar, montar a estrutura. Dirigir as pessoas. Controlar para que tudo ocorra conforme o planejado. Tranquilos? Entenderam essa evolução?
Então, nessa horinha de aula que a gente teve aí, 50 minutos agora, eu mostrei para vocês toda a evolução da administração numa visão geral, para que vocês entendam isso, entendam como isso cai em prova. É mais ou menos assim, perguntando sobre cada teoria, depende do edital, varia conforme o edital. O objetivo dessa aula foi dar para vocês uma visão geral do que é administração, para quando vocês estudarem, vocês não estudarem perdidos assim, ó. Ah, eu estou estudando mais uma teoria, que porcaria é essa? Não! Vocês estão estudando uma teoria que tem todo um contexto maior de várias outras teorias e que esse somatório explica o que é a administração. Então, entendendo isso, a gente pode chegar para o último dos conceitos básicos, que são as funções da administração. Vamos lá, visão moderna aqui, ó. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Novamente. Vamos lá. Visão moderna. O que é administrar mesmo, pessoal? Administrar é tomar decisões, presta atenção. Administrar é tomar decisões. Quais são as decisões na visão moderna, que é a visão neoclássica? O famoso pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Tomar decisões sobre os recursos para alcançar os objetivos. Então, eu tenho uma série de recursos. Eu tomo, deixa eu pegar bem grande aqui. Eu tomo uma série de decisões para alcançar meus objetivos. Eu pego meus recursos, tomo uma série de decisões para alcançar meus objetivos. Esse é o chamado, ó, esse conjunto de decisões aqui é chamado processo organizacional, processo de administração, funções do administrador. É assim que aparecem em editais. Então, desde que surgiu a administração até hoje, esse é o conceito moderno. Administrar, tomar decisões. Quais decisões? Planejar, organizar, dirigir e controlar meus recursos para alcançar meus resultados. Pronto. Entenderam o básico? Tudo certo? Gostaram aí? Nádia, tudo certo? O Gorks, o som tá tudo certo. Ninguém reclamou do som, então acho que é o teu aí. Tudo certo? Então, nós chegamos no planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções da administração, processo organizacional. E o que mais cai em concurso é isso. E o que cai em concurso? Qual é o papel de cada um desses aqui, ó? O que é planejar, o que é organizar, o que é dirigir, o que é controlar. Planejar, palavras que aparecem em provas de concurso. Planejar é pensar no futuro, analisar o ambiente e definir objetivos e os meios para alcançá-los. Organizar. Organizar é alocar, é montar a estrutura organizacional, ó. Organizar, estrutura organizacional. Montar a estrutura e alocar recursos nela. Dirigir. Dirigir é gestão de pessoas. Dirigir é dirigir pessoas. Então, liderar, comandar, incentivar. E controlar. Controlar é assegurar que tudo ocorra conforme o planejado. Controlar é sinônimo de monitorar. Controlar, deixa eu ficar para um cantinho aqui. Controlar é sinônimo de monitorar, acompanhar como as coisas estão funcionando. Beleza? Entenderam aqui? Então, basicamente é isso. Esse era o objetivo da aula, falar sobre esses conceitos gerais. Deixa eu ficar grande aqui para vocês, de novo. O objetivo da aula era falar esses conceitos gerais de administração, a evolução da administração, para que vocês entendam como é que isso aconteceu e como é que nós chegamos hoje na administração moderna, mas obviamente focado em concursos, nos editais de hoje. Quando o edital cobra o famoso pode ser, tem toda uma origem histórica. O pode ser, o planejar, organizar, dirigir e controlar, surgiu originalmente lá do FAIOL, e era o PO 3Cs, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E tudo surgiu porque
tinha que organizar o trabalho, tinha que organizar a estrutura, organizar as pessoas, tinha que tomar decisões a respeito dos recursos para alcançar os objetivos. Então, essa é a ideia de administração. Beleza? É assim que surgiu tudo isso. Então, o objetivo dessa aula foi que vocês entendessem esses conceitos básicos. Nos próximos ao vivos, eu vou começar a falar de cada um desses conceitos. O objetivo agora é detalhar um pouquinho as teorias, o próprio processo organizacional, e aí eu prometo, nos próximos ao vivos, trazer questões. Eu não trouxe aqui questão, dessa vez, né? Eu sempre trago questão, vocês sabem, né? Eu sempre trago questões de concurso. Dessa vez eu não trouxe, porque o foco não era decorar para o concurso. O foco aqui era entender o conceito geral de administração, o contexto da administração, para que vocês não fiquem perdidos na hora que estão estudando. Quando a gente estuda, é importante saber o que a gente está estudando, por que nós estamos estudando, de onde é que veio aquilo. Senão a gente fica com aquele monte de conhecimento perdido, né? Eu tenho conhecimento disso, um monte de coisinha, eu conheço um monte de coisinha. Ah, peraí, mas qual é a visão do todo? Eu tenho uma visão do todo para entender por quê? Então era isso que eu estava sentindo falta nos meus alunos, essa visão do todo, por isso que eu resolvi fazer essa aula. Foi sugestão lá do Instagram, né? O pessoal lá no Insta pediu para que eu desse os conceitos introdutórios, então não esquece de me seguir lá no Instagram, @Ravazolo. Ravazolo, escreveu o nome errado, não dá, né? @Ravazolo, me segue lá no Instagram, me dá essas sugestões que eu vou vir gravar a aula. Então, o objetivo aqui era visão geral sobre administração. Vocês entendessem essa visão geral. Nas próximas aulas, ao vivo aqui, eu prometo para vocês que eu vou falar de alguns desses outros conceitos específicos e trazer questões de concurso. Combinado? Tudo certo? Então, vou pedir para vocês que, se gostou, deixa um like no vídeo aqui. Gostou dessa aula? Deixa um like no vídeo. Me segue lá no Instagram. Então faz esses dois agora. Já deixa o like no vídeo, me segue lá no Instagram, assina o canal da casa e nos vemos no próximo ao vivo. Quero deixar um beijo aqui para todo mundo que assistiu. Tudo certo? Grande abraço. Nos vemos aí nos próximos ao vivo.